Olá, queridos amigos, amigas, todos bem? Como vocês estão? Eu sou a Isis e no vídeo de hoje eu trago para vocês esse universo incrível e fantástico das suculentas. Nós vamos aprender tudo sobre elas, como é que cuida, como é que rega, como é que aduba, como é que tira mudas para você multiplicar a sua coleção. Fica aí comigo até o final, bora aprender a cultivar essas lindezas. Eu já preciso te dar um aviso que cultivar suculentas é um caminho sem volta. É o primeiro passo que você pode dar na jardinagem para se apaixonar e nunca mais voltar atrás. Essas meninas aqui, elas são muitíssimo variadas. É um mar de diversidade. Temos de cores, texturas, tamanhos, de todos os tipos para todos os gostos. Temos pontudinhas, eretas, em cachos pendentes, estreladas, com espinhos, sem espinhos, coloridas, mescladas e até peludinhas. Nós chamamos de suculentas todas aquelas plantas que armazenam água no corpo. Então, elas têm assim um visual carnosinho, gordinho e muita água em sua estrutura. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é sobre a luz correta. Suculentas precisam de sol pleno, de preferência o dia todo. E se não for possível, no mínimo 4 horas de sol todos os dias. Se você não tem condições de oferecer sol, pelo menos deixe ela no lugar mais iluminado possível. Olha o caso dessa daqui, por exemplo. Essa planta, ela não estava no sol. Eu trouxe ela para casa porque eu vou fazer mudas delas, mostrar para vocês como é que a gente faz. Mas olha aqui, vejam. Aqui, ó, está estiolada. Por quê? Porque ela não ficou muito no sol e ela começa a crescer em direção à luz. E vai perdendo as folhas e os espaços vão ficando maiores, alongados. A planta começa a deformar. Essa daqui ainda está no início do processo de estiolamento. Colocar a suculenta dentro do terrário, então, é a morte, gente, é a morte. Não façam isso. Terrário não é mini jardim, tá? Terrário é aquele ambiente fechado, tipo um aquário com tampa. E ali, naquele ambiente, a gente coloca plantas que toleram muita umidade, que é o contrário, o oposto das suculentas. Eu sei que elas são tão lindas que a gente quer, de qualquer forma, colocar numa redoma, levar para dentro da nossa casa. Mas essas plantas precisam de muito sol, de uma forma geral, tá? Porque tem exceções. Aí você me pergunta, Isis, e qual é o solo ideal? Qual é o solo que as suculentas gostam? Um solo pobre, arenoso. Não tem segredo. Aqui, por exemplo, na minha mão, eu tenho terra vegetal, tá? Vou colocar aqui pertinho para vocês verem. Terra vegetal. Aqui. 2 partes de terra vegetal. E aqui eu tenho uma parte de areia grossa de construção. Tá? A areia da praia tem sal, então não dá. É muito simples. A gente às vezes cai no erro de querer nutrir muito a planta, mas não é o caso das suculentas. As suculentas gostam de um solo mais pobre, mais arenoso. Então, o substrato precisa ser bem drenável para a água passar facilmente e sair pelos furos de drenagem do vaso. A suculenta não pode ficar com água acumulada nas raízes. Isso faz com que as raízes apodreçam e a planta morra. Então é dessa forma que a gente vai cultivar, não tem segredo. Você também pode usar outros materiais, como casca de arroz carbonizada, perlita, outros substratos que também são excelentes no cultivo de suculentas, mas são substratos mais difíceis de você adquirir, né? São mais... Normalmente a terra vegetal é simples, é fácil, e a areia grossa de construção, você acha substrato que quando a gente aperta, não forma torrão. Ele é drenável, soltinho. Essa terra que eu coloquei, essa terra de plantio que eu misturei com a areia, ela já é uma terra que vem adubada. As suculentas não são tão exigentes com a adubação, mas eu costumo adubar pelo menos uma vez a cada 3 meses. E eu uso na adubação um adubo orgânico, que é o bocashi, que eu já falei muito sobre o bocashi aqui nos meus vídeos. E é um adubo excelente porque ele tem todos os nutrientes que a planta precisa, né? Então aqui, ó, adicionando 1 colher de sopa aqui nessa mistura e vou replantar essas queridas aqui nesse meu vaso de barro.
Eu utilizo também farinha de casca de ovos moída, triturada no liquidificador, e de vez em quando, tempos em tempos, eu coloco nos vasinhos. Plantas que ficam no sol, elas tendem a precisar de mais cálcio para ficarem mais resistentes a ataques de pragas. Então, além do bocashi na terra de plantio, eu coloco também farinha de casca de ovos nos vasinhos para fornecer o cálcio que a planta precisa. E antes de eu te contar como é que eu tiro mudas dessas queridas maravilhosas, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal. Semana que vem eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um lindo arranjo de suculentas gastando pouco. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o aviso quando eu subir o vídeo aqui no YouTube, combinado? E você também pode se tornar um membro aqui do canal agora para obter acesso a conteúdos, benefícios exclusivos que eu pretendo trazer para você aqui com muito carinho. É só clicar aqui embaixo, seja membro, para conhecer melhor os benefícios de ser um membro e ajudar o canal a crescer cada vez mais. É muito mais fácil você matar uma suculenta por excesso de água do que pela falta dela. Essas plantas, elas são nativas de regiões extremamente secas, regiões com o solo pobre, muito áridas, onde chove muito pouco. São plantas que estão acostumadas com essa condição em seu ambiente natural. E por isso, para que a gente possa cultivar elas em vasos, a gente tem que respeitar essas condições imitando a natureza. Não adianta querer trazer uma suculenta para casa e colocar ela num solo rico em matéria orgânica, compactado, bem gordo, bem nutrido, que ela não vai gostar. Ela não está acostumada com isso. Ao longo da sua evolução, ela criou recursos para poder sobreviver a períodos longos de estiagem. Então, dentro do corpo das suculentas, elas armazenam uma grande quantidade de água. E isso faz com que a gente precise regar menos vezes. Não significa que elas não gostem de água. Elas gostam de água e muito. Porém, a gente precisa esperar o solo secar totalmente entre uma rega e outra. Porque se a gente mantém o solo úmido, as raízes das suculentas, que são raízes delicadas, fininhas, elas apodrecem. Atenção para a rega. Como é que eu vou regar essa orelhinha de Shrek aqui, que vocês estão vendo que está na minha mão, e todas as outras? Primeira coisa, gente, a gente vai sentir o solo. Vamos tocar o solo. Se o dedo sair sujo, eu não vou regar. Nesse caso aqui, tá bem seco, extremamente seco. Eu vou fazer uma rega em abundância. Esse negócio de que suculenta não gosta de água, gente, não é verdade. Eu vou regar em abundância até a água escorrer pelos furos de drenagem. Mais um pouquinho. Eu vou praticamente dar um banho nela. As suculentas não gostam que pulverizem as folhas. É que nem folhas de violetas. Elas não gostam da água direto na folha. Então eu vou regar por todo o substrato até a água sair totalmente e a planta ficar completamente hidratada. Como é que a planta te sinaliza que a rega está ok? Você vai verificar as folhas. Se as folhas estiverem gordinhas, firmes, durinhas e brilhantes, é sinal de que a rega tá beleza, tá ok. É isso mesmo. Agora, se você apertar nas folhas e as folhas estiverem meio borrachudas, meio deformadas nas pontas ou meio murchas, aí talvez você esteja regando muito pouco. E para saber se você regou demais, logicamente, sentindo o substrato com a técnica do dedo. Essa técnica do dedômetro é a melhor técnica no cultivo de plantas, de todas as plantas. A gente sentir como é que está a umidade para saber se deve regar ou não. É infalível, gente. Se a gente seguir essa regra com todas as nossas plantas, é muito fácil a gente poder cultivar sem muito erro. E conhecer a planta, lógico. Uma muda que eu vou usar para demonstrar como é que eu faço muda por estacas através do caulezinho. Depois eu vou mostrar como é que eu faço por folhas também, tá? E depois ainda eu vou mostrar como é que dá para fazer por divisão de touceira com outra planta, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar ela desse potinho aqui do produtor. Vou apertar
para facilitar, e vou puxar o pote da planta. Eu vou tirar esse substrato daqui, eu vou separar. Como vocês podem ver, essa planta tá estiolada, tá comprida. Então, como é que a gente faz para corrigir e ainda aproveitar para tirar essas mudas? Eu vou fazer um pequeno corte aqui, ó, assim, na diagonal, e a gente vai aproveitar a estaquinha onde tem as raízes e essa parte aqui da cabecinha, né, da planta. Aqui eu tenho canela em pó e eu vou, no corte, passar a canela em pó, tá? Aonde foi cortado, porque a canela em pó, ela é fungicida, bactericida, é um poderoso cicatrizante também. Então, sempre que eu faço podas ou eu faço cortes assim, essa espessura para maior, eu gosto de usar a canela para ajudar na cicatrização. Essas 3 que estão aqui, ó, essas 3 vão ficar secando aqui por 24 horas. Já essas que sobraram aqui com raízes, eu vou replantar num outro vasinho. Então, vejam, eu coloquei aqui, dei uma apertadinha só para facilitar o enraizamento nesse novo ambiente, né, nesse vasinho. E vou deixar longe do sol, com bastante claridade, mas um local que por enquanto não pegue sol. Até pelo menos que ela cicatrize. Muitas suculentas a gente consegue fazer a multiplicação delas por meio das folhas. E de que forma que a gente vai fazer isso? Uma bandejinha com aquele substrato que eu preparei junto com vocês. Essa daqui não precisa ter furos, tá? Você só vai colocar uma camada fina de substrato, vejam a espessura. Ó, vamos pulverizar aqui um pouquinho para umedecer, não é encharcar, tá? Vamos umedecer bem sem encharcar. Assim já tá bom. E agora nós vamos deitar, não é enterrar, tá? Vamos apenas deitar a folhinha dessa forma no substrato, ó, fazendo com que a pontinha ali, a base, encoste no substrato, tá? Apenas deitar, sem enterrar. E em mais ou menos uns 2 meses começam a nascer novas brotações pequenininhas, assim, ó. Mais ou menos. A partir das folhinhas começam a nascer filhotinhos, nenéns das plantinhas aqui nessas folhas. Então essa é uma forma bem prática, fácil. Você vai manter essa bandeja com o berçário também fora do sol, local bem iluminado, tá? Bem arejado, bem iluminado e sempre verificando a umidade do substrato. A partir do momento que você sentiu que ele ficou um pouco mais seco, vai umedecendo. Numa bandeja dessa cabem muitas folhas, podem ser replicadas, propagadas dessa forma. Então, vejam que todas essas menores que estão aqui, ó, em volta, são filhotinhos e essa aqui é a planta mãe, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desfazer esse torrão aqui com cuidado, fazendo uma massagem, né? Para tentar destacar esse pedaço aqui. Pronto. E dessa forma aqui, a gente destacou uma planta da outra, fazendo a divisão da touceira. Aqui, ó, vou destacar, sempre cuidando para manter raízes nas 2 partes. Ó, pronto. Essa daqui vai virar uma planta maior, vai poder crescer, se desenvolver num novo vasinho. E essa daqui fica num outro vaso, é a planta mãe, né? A matriz. Tá vendo que aqui tem mais uma. Eu vou deixar assim mesmo para ter um vasinho mais cheio, mas aqui podemos destacar ainda outra parte, né? Mas vejam só que legal. Então esse foi o vídeo de hoje sobre essas queridas
plantinhas, as nossas queridas suculentas, que a gente ama e cuida com tanto carinho, né? É uma paixão, gente. Isso aqui, como eu disse no início do vídeo, é um caminho sem volta, mas é um prazer ao mesmo tempo. E atenção, que na semana que vem eu vou te ensinar como montar um lindo arranjo de suculentas e alguns cactos, né, que também são suculentas, numa bacia de barro, um arranjo que vai ter um baixo custo, um valor bem acessível. Então já separa aí suas mudas para fazer junto comigo esse arranjo maravilhoso para presentear o seu amor no Dia dos Namorados ou dar para uma pessoa bem especial que você goste muito, porque eu tenho certeza que esse presente aqui, feito pelas suas mãos, vai surpreender o seu amor. Tenho certeza disso. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo aqui. Não esquece, tá? E deixa aí nos comentários quais outras dicas que eu não mencionei, que eu não citei aqui, que você também utiliza no cultivo das suas suculentas. É muito importante essa interação para que a gente possa trocar ideias e ter plantas cada dia mais bonitas, mais saudáveis na nossa casa, tá? Um beijo grande para vocês, um excelente feriado, um bom fim de semana e até semana que vem.